Depois de todo esse processo do escrutínio, de todo esse processo da votação, se não se chegou nenhum dos votados a atingir os 2/3, então esses votos todos são então, né, atravessados e juntados como num feixe através dessa linha e são queimados. E ao serem queimados é liberado junto com a fumaça uma tinta, uma fumaça preta, né? Para se misturar com a fumaça dos votos. E aí tem uma chaminé que vai dali daquele lugar, na Capela Sistina, e até o alto. E lá no alto sai a fumaça. Essa fumaça é visível, né? Essa chaminé é visível da Praça de São Pedro. Então, naqueles dias, pode ter certeza, os olhos do mundo estarão voltados, pelo menos 4 vezes por dia, os olhos do mundo estarão voltados para aquela chaminé. Todo mundo vai estar pensando naquela chaminé para ver o que vai sair dali. Se a fumaça sair preta, chamada fumataneira, se sai uma fumaça preta, significa que não houve consenso, o Papa não foi eleito. E aí depois, o próximo escrutínio é logo em seguida, ou então, se já foi a parte da manhã, na parte da tarde, haverão mais 2 escrutínios, e assim por diante, os dias que forem necessários. Geralmente não demora muito, mas leva-se o tempo que for necessário. A Constituição Universi Dominici Gredis prevê, por exemplo, que se depois de 7 dias de votação não há consenso, então se faz entre aspas, uma pausa. É chamado um dos cardeais, é escolhido um dos cardeais diáconos, que vai fazer uma meditação para os cardeais que lá estão, para que eles possam rezar, para que eles possam entender mais sobre o que o Espírito Santo está pedindo e tal. Reconhecer a vontade de Deus. Então, é isso. Vou ter esse tempo ali de oração, de meditação. E aí depois volta-se de novo aos escrutínios. Vai ter um primeiro momento, ele vai ter meio que uma pausa. Se demorar mais 7 dias, vai ser um cardeal presbítero. Mais 7 dias, um cardeal bispo. É quase impossível passar disso. Mas se passar, volta de novo e assim por diante, até ter um consenso. Não tem como ter uma influência externa, eles não têm contato com o mundo externo, eles não usam o celular durante esses dias, ninguém fora do conclave pode ter acesso a eles e conversar qualquer coisa que seja. Eles estão isolados para isso, para poder, com total segurança, tranquilidade, diante de Deus e suas consciências, votarem e escolherem o Papa. Um detalhe sobre a eleição do Papa. Em épocas passadas existia também a possibilidade da votação, da eleição por aclamação. Que é, por exemplo, o que está contido lá no filme ainda, né? Anjos e Demônios, baseado no livro do Dan Brown. Uma votação por aclamação. Quando há um mover ali do Espírito Santo entre o colégio dos cardeais, um nome é gritado e todos os outros concordam, e simplesmente é uma coisa assim que brota naturalmente e acontece. Em épocas passadas havia. A Constituição de João Paulo II, o Universi Dominici Gredis, elimina definitivamente isso. Já não acontecia há muito tempo. Mas realmente elimina a possibilidade de outra forma de escrutínio que não seja essa. A da eleição mesmo, através de voto escrito. Detalhes sobre o voto dos cardeais também. O cardeal é proibido de votar em si mesmo. O cardeal não pode votar em si mesmo. O cardeal só pode votar em outro. Isso justamente porque não é a eleição do prefeito, do presidente, do síndico do prédio. É a eleição do Romano Pontífice. A primeira coisa que se espera é humildade. A primeira coisa que se espera é a humildade, de que esse cargo seja confiado e não de alguma forma almejado, buscado, querido, mas que seja algo confiado pelos irmãos cardeais. Ótimo. E aí, bom, chega um momento em que tem a eleição. Então, se chega ao ponto dos 2/3, um dos cardeais recebe 2/3 dos votos dos irmãos cardeais, dos demais eleitores. Quando isso acontece, está eleito. Mas
ainda não é o Papa. Não basta a eleição, precisa aceitar. Ele foi eleito pelos outros. Não é uma candidatura. Ele foi escolhido para uma missão. Ele precisa aceitar essa missão. E é isso que acontece naquele momento. Logo depois da eleição, quando se descobre que chegou aos 2/3, independentemente se acabaram os votos ou não, acontece entre eles um aplauso. Todos eles se levantam e aplaudem o que foi eleito. E aí, então, o decano do Colégio dos Cardeais vai até ele e faz 2 perguntas. Primeiro, você aceita a eleição canônica e que te escolheu como Romano Pontífice, como Sumo Pontífice? Se ele aceitar, ele diz, aceito. Aceito. E aí o decano pergunta, e com que nome você gostaria de ser chamado? E ele dirá o nome que ele vai trazer como o seu nome de Papa de agora em diante. Então o Papa muda o nome. Ele não é obrigado. Não é obrigado, pode manter o nome dele. Mas a tradição muito antiga é que o Papa mude o seu nome, porque, né, Simão, o primeiro, foi mudado seu nome para Pedro, pelo próprio Senhor. Então espera-se que o Papa mude de nome e assuma um nome que também, o nome vai dizer um pouco da sua missão, aquilo que ele almeja como Romano Pontífice, como Papa, aquilo que ele pretende ser para a Igreja, né? Então ele escolhe um nome e diz esse nome. A partir dali, ok, está feito, tudo está feito. Só precisa se descobrir um detalhe. Uma última coisa precisa ser identificada. Bom, que na verdade é mais uma curiosidade, mas vamos dizer isso. Não precisa ser um dos eleitores a ser eleito. Para ser Papa, precisa ser um dos cardeais. O direito canônico diz que para ser o Papa precisa ser homem batizado. Durante muito tempo foi só isso, mas as últimas reformas que os papas fizeram, culminando na Universi Dominici Gredis, fica determinado que para ser Papa precisa ser cardeal. É um dos cardeais que é eleito. E daí, só que não precisa ser dos eleitores. Pode ser eleito como Papa um dos cardeais não eleitores, que tem mais de 80 anos que ficou lá fora. Se for o caso, se tivesse sido eleito um cardeal que não está lá, então ele precisa ser buscado. Para que então ele seja interrogado dessa forma, né? Ele seja perguntado pelo decano sobre a sua eleição. Então aí todo mundo fica lá esperando, alguém é mandado buscar aquele cardeal tal para poder comparecer. E aí tem um outro detalhe. Os cardeais geralmente são bispos. Mas existem cardeais que não são bispos. O Papa João XXIII, à sua época, já tinha determinado que quando se faz a eleição de um cardeal, aquele cardeal deveria ser, então, ordenado bispo. Mas ele mesmo abriu exceções e de lá para cá muitas exceções foram abertas. Inclusive, ultimamente, a gente viu, por exemplo, o Frei Raniero Cantalamessa, que por muitos anos foi o pregador da Casa Pontifícia, né, o que pregava os retiros do Papa. O Frei Raniero Cantalamessa Capuchinho pediu ao Papa Francisco, que o nomeou cardeal, pediu ao Papa dispensa do dever de ser ordenado bispo. Ele queria morrer frei. E foi concedido. Então ele não é bispo. Se o eleito não for bispo, ele, depois de ter aceitado a sua eleição, ele precisa ser ordenado bispo. Então, a primeira coisa é que ele vai ter que ser ordenado bispo. Pode parecer estranho, mas um cardeal pode ser, inclusive, um leigo. O cardeal não é um grau da ordem. O cardinalato é uma missão, é um título, é uma função na igreja. Então, inclusive, um leigo pode ser cardeal. Então, se é o caso daquele cardeal não ser bispo, então ele precisa ser ordenado bispo. Então, o decano ali vai se organizar, ali mesmo, ali onde eles estão, vai se organizar a missa e vai se organizar a ordenação episcopal
desse que foi eleito para ser o Papa. Então ali ele vai ser ordenado. O ordenante é o decano do Colégio dos Cardeais, ele é o ordenante naquele momento. Ele vai ser celebrado ali, todo o rito, e ele vai ser ordenado. Foi ordenado bispo. Tendo sido ordenado bispo, terminou aquela celebração, ele já é o Papa. Ele já é o Papa. Que é o que geralmente acontece, se o cardeal já é bispo, se o cardeal que foi eleito, o eleito já é bispo, no momento em que ele diz que aceita, ele já é o Papa. A partir da sua aceitação, ele já é o Papa. E aí ele só precisa dizer o nome com o qual quer ser chamado. Terminado então esses ritos, terminou. Então agora basta prosseguir para os detalhes seguintes. Então, ali naquele momento mesmo, ele já recebe a reverência de todos os cardeais que lá estão, dentro da capela. Todos os cardeais eleitos vão lá cumprimentá-lo, prestar o seu voto de obediência, a sua reverência ao novo Papa, ali mesmo na capela. Terminado esse momento, então, duas coisas vão acontecer. A primeira é que, vai ser chamado todo mundo que precisa, então, trabalhar para o Papa que acabou de ser eleito. Então, o mestre de cerimônias é chamado, esse pessoal, né, esses outros padres, para ajudar. Os votos são todos recolhidos, depois eles foram confirmados, né? Todos esses votos são recolhidos e agora são queimados. Só que não se acrescenta nada a eles. Apenas se queima. E pelo próprio papel que é utilizado, a fumaça que vai sair vai ser uma fumaça branca. Então, lá em cima, naquela chaminé, que todo mundo vê, a fumaça vai ser branca e pronto. Com a fumaça branca, o mundo está avisado que foi eleito o Papa. Não se sabe quem é, mas se sabe que foi eleito. Então, aí é aquele momento que a Praça de São Pedro é entupida de gente, e lá na frente a Via della Conciliazione também, na frente da praça, todos vão para lá para acolher o Papa novo. Nesse meio tempo, o Papa ele é conduzido para uma sala para ele se trocar. Então ele vai deixar as vestes de cardeal e vai vestir as vestes de Papa. A batina branca, depois tem uma outra parte também chamada a mursa, que é uma vermelha que ele usa, a estola, e vai colocar as vestes próprias do Papa, para poder se apresentar, então, para os fiéis. Essa sala onde ele fica, ela tem um nome engraçado, um nome interessante. Ela é chamada Sala das Lágrimas. Isso por quê? Porque também em tempos passados, mais remotos, quando o eleito era levado para lá para poder se trocar e depois ser apresentado, com frequência se ouvia o choro do eleito Papa, do Papa recém-eleito. Choro eu vou chamar assim, vou falar dessa forma, o choro da ficha caiu. Meu Deus, o que eu assumi? Que missão é essa que me foi confiada? Nossa Senhora, se coloque no lugar dele por um momento. Se coloque no lugar dele por um momento. É algo assim inimaginável. E lá, então, o Papa se troca, se reveste com o indumentário próprio do pontífice. Depois, então, aí ele é conduzido para a Basílica de São Pedro, até no alto. Então, lá no alto existe a chamada Loggia das Bênçãos, que é aquela sacada central, aquele balcão central da Basílica de São Pedro. Todo preparado já, então é feito o anúncio da eleição do Papa. Quem faz esse anúncio é um cardeal, o cardeal protodiácono. É o cardeal da Ordem dos Diáconos mais antigo de criação, de nomeação. Mais antigo ali, de cardeal, né? Na Ordem dos Diáconos. Então o cardeal protodiácono vai até lá e anuncia ao povo aquele anúncio em latim, que todo mundo conhece. Annuntio vobis gaudium magnum. Eis que eu vos anuncio uma grande alegria. Habemus Papa. Temos um Papa. Aí depois anuncia quem é.
Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, e diz o primeiro nome. Na última vez que nós escutamos isso é Dominum Jorge Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Ou seja, o nome, depois cardeal de Santa Romana Igreja e o sobrenome, Bergoglio, naquela ocasião. E, bom, aí todo mundo já sabe quem foi escolhido, né? Qual cardeal foi escolhido para essa missão. E depois ele anuncia o nome desse novo Papa, com qual esse novo Papa deseja ser conhecido. Ele diz, sibi nomen imposuit, que tomou como nome seu próprio o nome do Papa. Na última vez escutamos Franciscus, o nome que o Papa escolheu para si. Depois ele sai, a função dele é lá dar um anúncio. Ele sai, depois de um tempo, mais ou menos, depois de um tempo, abrem-se as cortinas daquela lógia, a cruz processional entra, então nós sabemos, aí vem o Papa. E aí o Papa comparece diante de todos. E o vemos, já revestido com as vestes de Papa, e depois de João Paulo II dá uma palavra, isso não é previsto no rito, mas depois de João Paulo II sempre o Papa dá uma palavra, de forma espontânea, e depois ele dá, em parte, pela primeira vez, a chamada bênção Urbi et Orbi, que é aquela mesma bênção que o Papa Francisco deu agora no domingo de Páscoa. O Papa sempre dá essa bênção na Páscoa e no Natal. A bênção para a cidade, Urbi, para a cidade e para o mundo, Orbe, para o globo, né? Então, para a cidade e para o mundo. Ele abençoa o mundo inteiro com aquela bênção. Então, ele faz isso naquele momento também. A primeira bênção que ele dá como Papa é uma bênção justamente Urbi et Orbi, porque ele está abençoando toda a comunidade dos fiéis que ali o estava aguardando, né? Não somente aqueles que estão ali na praça, mas no mundo inteiro esperando a notícia da eleição do Papa. Muito bem, então é isso. E aí depois tem outros detalhes que acontecem até a missa de apresentação, ou seja, a missa de início do pontificado do novo Papa. Que aí são outros detalhes também bonitos que vão acontecer, mas isso a gente deixa para falar depois. O que é importante disso aqui? A gente vê a beleza da igreja. A igreja ela tem 2000 anos. A igreja é a igreja de Jesus Cristo. A igreja é uma coisa muito séria. A igreja é uma coisa muito certa. E tudo na igreja tem um porquê, tudo na igreja tem uma tradição. E são coisas que deixam qualquer um de queixo caído. Mesmo um sujeito que não gosta muito, ou até aquele que é crítico. Mas é impressionante de ver a seriedade das coisas da igreja. E isso nos mostra muito essa beleza que a igreja traz. E a gente precisa reconhecer isso e é uma forma, inclusive, de evangelizar. Aproveitarmos esse momento para evangelizar as pessoas também, mostrando a igreja de Jesus Cristo como ela é bela, como ela é certa, como ela é sólida e que, independentemente de, neste momento, nós não termos um Papa, nós já estamos aguardando que ele venha. O Senhor não nos deixará sem. Nunca nos deixou faltar o nosso Pai na fé sobre esta terra. E Ele continuará nos dando providencialmente até o seu retorno, quando Ele se reunirá com o pastor que deixou sobre essa terra, junto com todas as ovelhas, que somos nós. E seremos todos apresentados diante do pastor dos pastores, que é Cristo. Então, rezemos pelo Colégio dos Cardeais, rezemos pela Igreja no mundo inteiro e rezemos pelo futuro sucessor de Pedro, pelo futuro Papa. Eu me lembro muito de Bento XVI nessas horas, que quando, no último encontro dele com os cardeais, em Roma, antes dele sair, no dia 28 de fevereiro, né, daquele ano de 2013, antes dele sair para o fim do seu pontificado, ele estava de mudança para Castel Gandolfo, antes dele ir, ele se reuniu com os cardeais e uma última palavra. E aí ele disse, aqui entre vocês está o futuro sucessor de Pedro, o futuro romano pontífice. Desde já eu quero oferecer a você, que eu não conheço ainda,
mas desde já quero oferecer a você o meu respeito e a minha obediência. E aí é que eu acho mais legal, porque isso é ser católico. Isso é ser católico de verdade. Ser católico não é viver de especulações, não, porque é esse papa, é aquele papa, é esse cardeal. Ah, se foi esse eu gosto, se foi esse, nossa, que desastre que vai ser ruim demais. Não, e eu vou, se for esse aqui, eu deixo de ser católico. Não, se for esse aqui, não, tem que ser assim, tem que ser assado. Não tem que ser nada. Tem que ser o que o Espírito Santo nos der, o que a graça de Deus nos providenciar. E realmente sermos simples e humildes como Bento XVI. Não importa quem seja, desde já, a nossa obediência ao Papa. Não importa quem seja, ele virá, se eu conheço, não conheço, se é daqui, se é de lá, não sei. O que eu sei é que eu vou obedecê-lo. Independentemente, eu vou obedecer este homem, eu vou estar unido a este homem, eu vou obedecê-lo, porque ele será o sucessor de Pedro. E é isso que importa para nós agora. Então, rezemos e deixemos que também a graça de Deus nos ajude a sermos bem formados no nosso ser católico, para esse momento tão bonito que a igreja está vivendo. Que Deus te abençoe.